Vamos começar então a nossa live. Bem-vindos, bem-vinda à nossa segunda aula da Jornada Investidor Imóvel Moeda Forte. Então, primeiramente, muito obrigado pela tua presença, por você estar aqui comigo hoje, né? Eu queria rapidamente fazer um review do que nós vimos ontem, porque hoje, pessoal, nós vamos falar sobre perfil de investidor em imóvel. Qual é a importância disso? Por que nós precisamos saber o que é o perfil? Por que nós precisamos saber qual é o nosso perfil? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu só queria fazer um review do que nós vimos ontem. Afinal, ontem foi a nossa primeira aula, né? A nossa primeira noite da Jornada Investidor Imóvel Moeda Forte. Uma trajetória, uma jornada de muito conhecimento para que você se torne um investidor imobiliário em 30 dias. Então, ontem nós demos esse primeiro passo. Ontem nós fizemos a nossa primeira aula e nós falamos sobre a importância de se investir em imóveis. As diferenças, os grandes objetivos que as pessoas, via de regra, têm quando pensam em investir em imóveis. Então, a nossa live de ontem foi sobre isso, sobre os 3 grandes objetivos que nos levam a investir em imóveis. Então, a gente separou a questão da residência, da moradia, né, e de eventualmente imóveis para a gente desfrutar aos finais de semana, e a gente focou nos 3 grandes objetivos que levam as pessoas a investirem em imóveis. Então, nós falamos sobre a questão do acúmulo, né, formação e acúmulo de patrimônio. Nós falamos em retorno por valorização de imóveis e nós falamos finalmente de geração de renda passiva. Então, esses são os 3 grandes objetivos que nos levam a investir em imóveis. Então, olha lá, para quem perdeu, não tem problema, né? Aqui no nosso canal, no Renda Imóvel Moeda Forte, você pode assistir a nossa live de ontem, ao reprise dela, porque é importantíssimo você ter isso claro, porque vai ser um dos pré-requisitos determinantes para você dar esse passo conosco, para você iniciar a sua jornada como investidor imobiliário. Então, olha só, para quem perdeu, fica tranquilo que a nossa live de ontem, a nossa aula 1, tem o link aqui no nosso canal do YouTube, também lá no nosso Instagram e no Facebook. Mas muito bom. Sem mais delongas, né, como diria meu irmão Diego, vamos começar a falar da nossa aula de hoje. Vamos começar a entender essa história de perfil de investidor. Né, e por que isso é importante? E olha só, né? Eu ontem fiz uma live num determinado formato e hoje eu queria fazer uma live totalmente diferente com vocês. Então eu brinco, eu provoco vocês de que essa é uma live olho no olho. Então vocês não se preocupem se de repente eu me perder aqui no meio das N câmeras que eu estou olhando, é Instagram no celular, é o Facebook, YouTube aqui no notebook. Então, mas eu quero chamar essa nossa live de hoje de olho no olho, pessoal. E por que isso é importante? Eu não sei se de repente todo mundo que está aqui me assistindo, seja de forma ao vivo ou seja de forma gravada, me conhece, né? Eu pareço ser um cara legal? Talvez. De repente eu até falo bacana? Talvez. Mas e aí, vocês sabem quem é que está aqui do outro lado dessa tela? Afinal, quem é Rodrigo Camargo? Porque eu estou convidando vocês para entrarem numa jornada comigo para vocês se tornarem investidores em imóveis. E aí você pode se perguntar, mas quem é esse cara que está aí do outro lado? Por que de alguma forma eu deveria dedicar o meu tempo, o meu precioso tempo, em que eu podia estar com a minha família agora, fazendo alguma outra coisa, ou assistindo o Diego, ou assistindo outras pessoas, eu poderia estar lendo um livro, mas não. Esse cara, o Rodrigo Camargo, me chama para participar de lives toda semana, e nessa semana o maluco me chama para participar de 4, né? A jornada investidor imóvel moeda forte. Então teve live ontem, segunda-feira, tem live hoje, vai ter live amanhã, na quarta, e vai ter a tão esperada noite do investidor imobiliário na quinta. Então, por que é que eu preciso, por que é que eu devo
dar o meu tempo para o Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Por que o Rodrigo, de repente, tem propriedade? Por que o Rodrigo teria, eventualmente, autoridade para estar aqui falando comigo? Por que eu devo dar ouvidos ao Rodrigo? Se eu não conheço o Rodrigo? Então, vocês percebem a importância? Eu proponho para vocês participarem de uma jornada, dedicarem aquilo que vocês têm de mais importante, né? Que é justamente vocês me entregarem o tempo de vocês, a atenção de vocês. E vocês não me conhecem? Eu podia ter aqui 2, 3 parágrafos muito bem redigidos, tal, para me apresentar. Mas será que isso é, na essência, aquilo que você precisa ouvir para confiar em mim? Aquilo que você precisa ouvir para se convencer de que nós, do Renda Imóvel Moeda Forte, temos um plano e que esse plano é crível, que esse plano é possível? Como é que vocês vão acreditar nisso se vocês não me conhecem? Então é por isso que nesta live, em que eu vou abordar a questão do teu perfil como investidor, da importância disso para a tua jornada, eu resolvi trazer ao vivo para vocês quem é Rodrigo Camargo, do Conexão Imóvel Moeda Forte, do filhote Renda Imóvel Moeda Forte. Então, pessoal, o que eu queria contar aqui para vocês? Eu queria contar a minha história. Porque talvez ao contar a minha história, pessoal, vocês se vejam nela. Vocês encontrem paralelos com a vida de vocês. E é importante a gente falar de uma história real, de uma história que não é fabricada. Se tiverem aqui nós tivermos pessoas que me conhecem de repente no offline, essas pessoas até podem dar um testemunho se elas conhecem essa parte da minha história ou não. Então eu queria voltar com vocês e explicar como é que se deu a minha jornada. Né? Por que o Rodrigo está aqui hoje? Né? Diante dessa câmera, fazendo uma live ao vivo para vocês no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tem um motivo para isso, pessoal. E nós, seres humanos, somos o resultado de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da nossa existência. Na prática, nós somos o acúmulo, nós somos a soma de todas estas experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa existência. E é por isso que é importante, quando eu vou pedir para vocês se abrirem comigo, quando eu vou pedir para vocês me mostrarem quem vocês são, eu, primeiramente, me apresentar para vocês de uma forma real. Tá? Para que vocês entendam, para que vocês saibam quem sou eu. Então, olha lá. Eu tenho 47 anos, meu nome é Rodrigo Camargo, sou natural da cidade de Jundiaí e eu resido atualmente aqui em Itu, no estado de São Paulo. Né? E a minha jornada, pessoal, vamos chamar de vida profissional, eu digo para vocês que ela começa quando eu completei 8 anos de idade. Sim, para quem não sabe, meu pai, né, o vovô Chu, né, carinhosamente chamado aqui pela família, ele é agrimensor. Então ele é, no jargão popular, aquilo que a turma chama de topógrafo, mas ele é um agrimensor. E o senhor Miguel Chumaceiro, né, carinhosamente apelidado de Vovô Chu, desde que eu tinha 8 anos de idade, pessoal, ele me levava para trabalhar com ele. Então, ao invés de eu ter aquela vida de uma criança normal, que ficava brincando de final de semana, ou quando tinha uma folga da escola, ou mesmo nas férias, eu ia trabalhar com meu pai, né? Então, com 8 anos de idade, pessoal, eu comecei a trabalhar com ele na topografia, né? Medição de terras, de sítios, de lotes e assim por diante, de imóveis, né? Então, com 8 anos de idade, meu pai me levava para o campo para poder trabalhar com ele na topografia. E eu lembro que a parte que eu mais gostava quando eu ia trabalhar no campo era de comer sanduíche, pessoal. Não era comer a comida quando tinha marmita, mas a parte que eu achava mais legal é quando meu pai comprava um presunto, uma mortadela, e a gente comia lá um pão com queijo lá no meio do sítio, tomava aquela água gelada que ele levava no garrafão, né?
E eu lembro que eu adorava, pessoal, ficar olhando os caminhões que passavam na estrada e ficar contando os eixos, quantos eixos tinham cada caminhão. Então, com 8, 9 anos de idade, eu decorei tudo que era modelo de caminhão, da Mercedes, da Volvo, da Scania, se tinha dois, se tinha não sei o quê, 1929, 1932, meu, era um barato. E assim, eu era criança, eu tinha 8 anos. Então, o que acontecia? Meu pai tinha uma crença, e o trabalho do meu pai na parte de campo era um trabalho que dependia das condições climáticas. Então, se tivesse chovendo, não tinha trabalho. Então, eu lembro que meu pai, ele tinha uma crendice de quando vinha aquela nuvem, né, se aproximava e parecia que ia chover, meu pai ficava soprando aquela nuvem para a nuvem ir embora, porque ele acreditava que assim a gente teria um dia de trabalho. E vocês não imaginam, pessoal, eu com 8 anos de idade, sem poder jogar bola com os amigos, como eu ficava torcendo, né, para que a nuvem não fosse embora, para que chovesse e a gente voltasse para casa. Porque eu era criança e eu queria brincar, né? Então aprendi topografia, passei noites em claro com meu pai, né? Fazendo aquilo que a gente chamava de desenho. Então eu editava para ele poder fazer o desenho, eu ajudava ele no cálculo. Eu não entendia nada que eu fazia, mas eu estava lá com a calculadora anotando. Eu tinha uma letra bonita, né? Então eu ficava lá anotando os números, os cálculos todos lá da topografia, ficava ditando o ângulo e distância para ele poder desenhar, era um barato. Só que eu tinha 8 anos, pessoal. Eu não entendia muito bem essa parada de trabalhar, mas eu trabalhava desde cedo. E aí, com 13 anos de idade, porque a atividade com meu pai não era remunerada, né? Então eu trabalhava com ele, tá tudo bem, eu ajudava, mas eu não ganhava nada. E aí, com 13 anos de idade, eu falei, puxa vida, mas eu preciso fazer alguma coisa que me remunere. Então, na época, o meu padrinho de crisma, né, o Plínio Bernardi, aqui da saudosa Tuguaçu Imóveis de Itu, né, eu falei com ele que eu estava querendo um trabalho, que eu precisava ganhar dinheiro, e ele então me convidou para ser office boy lá na imobiliária. Então, olha lá, com 13 anos de idade, eu botei o meu pezinho no mercado imobiliário, pessoal. Ó, o Diego fala que ele tem bastante tempo de mercado imobiliário, eu tenho mais, hein? 47 menos 13 são 34 anos. É quase a idade do Diego de mercado imobiliário. Então, com 13 anos, pessoal, eu fui trabalhar como office boy na Tuguaçu Imóveis. Então, eu fazia café, eu comprava cigarro para o pessoal na padaria, eu ia no banco, eu ia no cartório, eu atendia telefone, eu dava plantão de final de semana. A Tuguaçu Imóveis, ela tinha 2 unidades na mesma rua, era muito curioso. Uma ficava bem em frente, o Bar do Alemão, e a outra um pouquinho mais para baixo. Então, de final de semana, eu ficava lá na unidade em frente ao Bar do Alemão. Às vezes eu recebia um cliente, chamava o corretor, fazia um pré-atendimentozinho ali rápido. Eu tinha 14, 15 anos, pessoal. Direcionava o cliente. Ó, não conta para ninguém, hein? Mas até dirigir carro da Autoguaçu, mesmo sem carta, eu dirigi. Eles tinham um Fusquinha cinza, que o pessoal lá gostava tanto de mim, que eles me... Chegou uma hora que eles me... Eu já tinha aprendido a dirigir, né? Então eles me emprestavam o carro. Eu ia fazer captação de imóvel junto com o corretor, às vezes. Eu ia lá fazer uma vistoria, botar uma placa em terreno, em imóvel, com o carro da imobiliária sem ter carta, pessoal. Só que olha só, né? Eu tinha 13, 14, 15 anos de idade. E eu vim de escola pública, né? Eu estudava num colégio público, numa escola estadual aqui de Itu, né? O Padre Bento. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, eu sempre gostei de estudar, tá? Se tem uma coisa que eu sempre gostei foi de estudar. Só que assim, o Plínio, ele tinha os filhos dele que estudavam no Colégio Terras, que era um colégio aqui de renome na cidade, onde só estudavam pessoas que tinham bastante recurso. E a minha família sempre foi uma família simples, né? Então eu não tinha recurso, obviamente, para poder estudar naquele colégio. Mas eu sabia que um bom estudo era importante, era fundamental para que eu pudesse, né, me tornar alguém na vida. Sempre foi né, o meu objetivo maior, estudar, fazer faculdade, assim por diante. E eu sentia que lá no colégio estadual isso ia ser mais difícil. Então eu consegui, através do Plínio, uma bolsa, eu fiz um vestibulinho, passei, consegui um aumento de bolsa graças ao Plínio,
Depois, no segundo ano, a situação estava muito difícil e mesmo eu trabalhando, ajudando, ainda não estava dando para pagar a mensalidade. Eu ia sair do Colégio Terras, eu ia estudar num colégio técnico, agrimensura, justamente a profissão do meu pai. E aí o Plínio intercedeu, conversou lá com a diretoria, o pessoal me deu uma oportunidade para que eu tivesse um pouco mais de bolsa, para que eu pudesse concluir, né, o meu ensino médio. Então eu já estava ali com 15 para 16 anos, eu já estava ali no segundo colegial e trabalhando. Acordava cedo, ia para a escola, voltava, pegava o ônibus, atravessava a cidade, ia lá para o Padre Bento, engolia alguma coisa, montava na bicicleta, saía correndo lá para o escritório, chegava no escritório, dava um gás até 6 da tarde, depois chegava em casa à noite, estudava. Só que assim, eu sabia que eu não tinha condições de pagar uma faculdade. E eu sabia que para entrar numa faculdade pública, eu precisava estudar mais do que eu estava estudando. Então, com 16 anos e meio, pessoal, eu não tive alternativa, eu me vi obrigado a parar de trabalhar. Então, aquele meio salário mínimo que eu ganhava na época, e mais as gorjetas que os corretores me davam, aquela coisa toda, né, iam sumir. Por quê? Ou eu estudava mais para poder entrar numa universidade pública, ou eu continuava trabalhando. Eu fiz uma opção. Eu coloquei o estudo em primeiro lugar. E, pessoal, foi osso, hein? Da noite para o dia, eu deixei de ter aquele meu saláriozinho, eu deixei de ter as minhas coisas, né? E eu passei 1 ano e meio na mais absoluta dureza possível. Para vocês terem uma ideia, estudando, hein? Sempre fui um cara determinado, sempre estudei pra caramba. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha dinheiro para participar da formatura, eu não tinha dinheiro para viajar com o pessoal da formatura, eles bancaram tudo para mim, né? Pessoal, os meus amigos do colégio, agradeço de coração a todos eles, me ajudaram, pagaram para que eu pudesse viajar com eles, para que eu pudesse participar da formatura. Então, é assim, quem me conhece há mais tempo sabe que não foi mole, né? Vim de família simples e agradeço ao Criador por isso, né? Eu sei quanto custa ganhar cada realzinho. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, aos 13 fui office boy, aos 16 e meio tive de parar, fui para a faculdade, entrei na escola politécnica, estudando, hein? Né? Entrei na escola politécnica da USP, me formei em engenheiro civil. Só que quando eu entrei na USP, aliás, tem um pequeno detalhe que eu estava precisando contar para vocês, que é talvez o motivador para eu estar aqui. É o meu elo, o meu vínculo com o educacional. Então, lá no colegial ainda, eu e mais 2 amigos já pensamos em montar uma espécie de um pré-vestibular. A gente queria ajudar as pessoas a fazerem simulados para elas verem como é que elas estavam, para poderem prestar as provas de faculdade. Fizemos um primeiro balãozinho de ensaio. E aí eu fui morar em São Paulo. Mudei para São Paulo, fui morar em São Paulo, fui morar no apartamento aí com alguns amigos, né, amigos que tinham recursos. E aí começou meu drama de novo, pessoal. Por quê? Tudo bem que eu não pagava a faculdade, mas eu tinha que pagar aluguel, eu tinha deslocamento, eu tinha material da escola, eu tinha um monte de coisa para pagar. E eu não estava trabalhando. Pessoal do céu, passei os 6 meses mais difíceis, olha, mais difíceis até que o meu 1 ano e meio lá do colegial. Era bandejão todo dia, era miojo, era o que dava, juntar moedinha para comprar pão até sexta-feira, andar de carona, fazer, o que fosse possível para conseguir estudar. Só que aí eu falei, caramba, né? Eu tinha certa facilidade com exatas, gostava de ensinar o que eu sabia para as pessoas, e eu estava lá me matando, conversando com alguns amigos, a irmã de não sei quem, o fulano, precisava estudar matemática, física, química, e você tem facilidade, Rodrigo, não sei o que. Comecei a dar aula. Comecei a dar aula particular, né? E olha, acabaram os meus problemas de dinheiro na faculdade, pessoal. Eu dava muita aula particular. Nos 4 cantos de São Paulo, pegava ônibus, pegava metrô, pegava carona, não tinha tempo ruim, né? Voltava para Itu, dava aula em Itu no final de semana, tinha 2, 3, 4, 5, 6 alunos, 6 horas de aula no sábado, 6 horas de aula no domingo, trabalhava que nem um doido dando aula, sempre aula particular de exatas.
Dei aula particular para pessoal de faculdade em São Paulo, pessoal de engenharia, pessoal de outras áreas, né? Então, eu percebi que eu tinha facilidade para ensinar as pessoas, né? Que eu tinha facilidade justamente para transmitir a elas aquilo que eu entendia melhor, que no caso era a parte de exatas. E tranquilo, foi assim, fui trabalhando, dando aula, dando aula, dando aula. Chegou no final no quarto ano, eu resolvi fazer estágio, fui estagiar em obras. Lá em São Paulo, acordava 4 horas da manhã, pegava 3 conduções, ia até a Penha, aí voltava mais 3 conduções, ia para a USP estudar, aí dava aula à tarde, de manhã, à noite. Meu, resultado, doenças psicossomáticas. No último ano de faculdade, aquela loucura, aquela correria, eu consegui desenvolver vitiligo e psoríase, que são 2 doenças da pele ligadas ao estresse. E, meu, segue o jogo, né? Me formei, trabalhei 1 ano e meio em São Paulo como engenheiro em prédios, manutenção, comecei a conhecer mais da profissão, voltei para Itu, montei a minha primeira construtora, tive problemas, tive altos e baixos. O que eu fazia quando eu tinha um baixo? Voltava da aula, tinha lá uns alunos, o pessoal do colégio que eu estudei me indicava. Então eu não conseguia sair, né, ali do educacional nunca. Já com a minha construtora, já trabalhando, tocando obras, e eu sempre com um pezinho ali no educacional, não tinha jeito. Aí, muito bem, tive 1, 2 construtoras. Hoje eu sou gerente de engenharia da construtora Machado Freire, que é uma construtora muito importante, já faz 11 anos que eu estou nela. E é interessante que eu formei dezenas de engenheiros, pessoal, durante esse período todo. E eu tenho certeza que se algum dos engenheiros que trabalharam comigo, que fizeram escola comigo, me acompanharem, eles vão lembrar quando a gente ia começar uma obra, né? Quando a gente ia lá dar os nossos primeiros passos, e eu sentava com eles e eu fazia o que eu chamava de corte esquemático, para explicar para eles nível do terreno, nível da terraplenagem, o nível da fundação, em que estaca, em que cota a gente para as estacas para fazer o arrasamento, ou que cota a gente vai apoiar a nossa fundação direta. Então eu sempre fazia um cortezinho esquemático para ensinar todo mundo como é que eles tinham que entender essa parte de níveis, que para eles, mesmo engenheiros formados, era muitas vezes algo um pouco mais complicado. Na faculdade eu ensinei um monte de gente de topografia, pessoal. Todo mundo adorava estudar comigo, sentar comigo assim por diante, né? Então olha só, não tem jeito. Sempre que eu soube alguma coisa, a primeira coisa que eu sempre me preocupei foi em passar para as pessoas, né? Só que assim, durante essa minha jornada como engenheiro civil, na qual eu continuo até hoje, esse lado educacional, de uma certa forma, né, pessoal, ele ficou um pouquinho de lado. Por mais que eu ensinasse estagiários, por mais que eu formasse engenheiros, por mais que eu compartilhasse tudo isso, obviamente o meu foco era outro. Obviamente o meu foco era, né, a questão aí da carreira como engenheiro civil. Tocar obras, toquei obra de retrofit comercial, fiz prédio, obra de barragem, infraestrutura viária, loteamento, né? Já fiz de tudo um pouco, pessoal, na vida. Obras de bom padrão, obras mais simples, né? Então vocês lembram que lá com 13 anos eu comecei a minha jornada no mercado imobiliário? Logo que eu me formei, eu continuei. Com 24, 25 anos, eu comprei o primeiro terreno com meu sócio, um terreno no campus de Santo Antônio. Nós fizemos uma primeira casa e por aí foi. Então é assim, mesmo sem ter absoluta clareza, né, do meu perfil, eu sempre investi em imóveis, desde os meus 24, 25 anos, ou seja, mais de 20 anos. E o meu contato com o mercado imobiliário, pessoal, já faz 34. Né? Então eu acho super legal assistir as lives do Diego lá no Consultor Imóvel Moeda Forte, porque de uma certa forma eu já tive o pezinho lá, né? Meus primeiros 3 anos e meio foram justamente dentro do que eu achava na época, e acho que foi mesmo,
a melhor imobiliária de Itu. Reunia só craques. Né? Então foi uma experiência extraordinária que eu tive naquela época. E agora, olha que grata surpresa. Né? O meu irmão abre, monta o Conexão Imóvel Moeda Forte. Né? Um canal extraordinário que começou a ter filhotes, né? Então, o Consultor Imóvel Moeda Forte é um filhote do Conexão Imóvel Moeda Forte. O Renda Imóvel Moeda Forte, que é o canal que eu piloto, é um filhote do Conexão Imóvel Moeda Forte. Então, o Diego chegou para mim e ele fez o que? Ele falou, Rodrigo, cara, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho aqui um canal, eu gostaria de falar com investidores, ou eu gostaria de falar com pessoas que aspiram, que querem se tornar investidores. Só que eu estou focado, Rodrigo, aqui na questão dos consultores, na questão dos corretores. Aí ele vem e me faz uma proposta. Ele falou, você não tem interesse, já que você curte tanto esse negócio de educacional, já que isso está no teu sangue, de repente você não tem interesse em tentar amplificar isso, em tentar levar isso para mais pessoas? Porque quando eu dava aula particular, pessoal, era no que a gente chama de B2B. Né? Eu não tinha como alcançar tantas pessoas. Eu não tinha como levar aquele conhecimento que eu tenho para tantas pessoas. Aí ele chega para mim e fala, Rodrigo, cara, eu tenho uma proposta para você. Só que é uma proposta diferente do que você fez até hoje. É uma proposta para você levar conhecimento no online para as pessoas. Aí eu falo, Diego, isso é muito legal. E o que aconteceu, pessoal? Vamos chamar de forma simultânea, com essa proposta de eu conversar com pessoas que investem, com pessoas que tendem e que gostariam de investir em imóveis. Teve uma coisa extraordinária que aconteceu comigo e está relacionada justamente com o que eu acabei de contar para vocês. Eu acabei de contar para vocês o quê? Que eu invisto em imóveis, né? Que se enquadram no segundo grande objetivo que nós conversamos ontem. Qual é o segundo grande objetivo? São imóveis nos quais a gente investe para obter valorização. Então, é o que a gente chamou ontem de retorno por valorização. Então, é comprar terrenos, em essência, e você empreender, construir naqueles terrenos e depois você vender. É isso que eu sempre fiz até hoje. Só que o que acontece, pessoal, né? Alguma coisa estava faltando ali. Afinal, eu não estou contando para vocês que eu sou gerente de engenharia na construtora Machado Freire. Então, eu vivo de uma renda ativa, né? Eu tenho uma renda ativa, que é a renda ativa principal hoje no meu fluxo de receitas. E quando a gente trabalha com esse segundo grande objetivo, que é você ter retorno por valorização, você tem entradas que são entradas não recorrentes. São entradas pontuais e que acontecem dependendo do tipo de investimento, dependendo do teu sucesso aí na hora da comercialização, de forma pontual. Ou seja, eu, Rodrigo Camargo, né, investidor há mais de 20 anos, e super feliz com isso, pessoal. Não tive prejuízo em nenhuma operação minha até hoje. Né? Mas tinha algo que não estava fechando para mim. Tinha algo que, assim, não me deixava feliz. E era justamente essa questão de que o tipo de investimento que eu fazia há mais de 20 anos, apesar de ser excelente, ele não vinha de encontro àquilo que faz o meu coração cantar. Então, o que eu, Rodrigo Camargo, precisei fazer? Eu precisei pegar aquela minha bagagem da engenharia, afinal eu sou engenheiro. Precisei pensar, racionalizar uma forma com a qual eu conseguiria entender qual é o meu perfil. E é aqui que começa o nosso link
com a nossa aula de hoje? O que eu, Rodrigo Camargo, quero para vocês? O que eu acho importante que vocês tenham muito claro, para que vocês não fiquem os mesmos 20 anos como eu fiquei, investindo, de repente, naquilo que não é a sua principal vocação. Aquilo que, de repente, não é o seu perfil. Vocês percebem? E lembra que eu falei para vocês que eu tenho esse lance do educacional? Então, quando eu entendo algo, quando eu compreendo algo, qual é a minha primeira preocupação? É transmitir, é entregar isso para as pessoas. Porque se existe um atalho, se existe um caminho para que você não passe pelo mesmo que eu passei, por que eu vou segurar essa informação? Perdão. Por que eu vou ocultar essa informação de vocês? Eu, Rodrigo Camargo, que agora vocês conhecem um pouco melhor, que contei um pouco da minha trajetória desde os meus 8 anos de idade e que me possibilitaram chegar até aqui, e eu não me arrependo de uma linha, pessoal, não me arrependo de um minuto de tudo que eu fiz até hoje. Porque, de novo, nós somos o somatório de todas as nossas experiências adquiridas. Então eu agradeço demais ao meu pai, à minha mãe, pela forma como eu fui criado, né? Por tudo que eu fiz ao lado deles, por mim, pela minha família. Agradeço a minha família, a minha esposa, né? E se eu estou aqui hoje, aqui, com vocês, nessa live, na segunda aula da nossa jornada Investidor Imóvel Moeda Forte, é porque eu assumi um compromisso com a minha família, com os meus filhos, e assumi um compromisso com vocês. Esse método que eu acabei aplicando para reconhecer, para entender qual era verdadeiramente o meu perfil como investidor, eu quero ensinar para vocês. Porque nós teremos condições de trocar os meus mais de 20 anos como investidor em imóvel numa modalidade muito boa, mas que não estava alinhada com o meu perfil, pelo reconhecimento, pelo autoconhecimento que vocês poderão promover nas suas vidas, de tal forma que em 30 dias vocês consigam estar prontos para se tornarem investidores imobiliários de acordo com aquilo que vai deixá-los felizes, de acordo com aquilo que vai fazer o coração de vocês cantar. E eu queria fazer uma provocação para vocês, pessoal. Deixa eu só pôr uma aguinha aqui enquanto eu falo, né? Eu queria fazer uma provocação para vocês. Qual é o sonho de vocês? De verdade. Investir em imóveis não é sonho, pessoal. Tá? Prestem atenção no que eu vou falar agora, porque isso é muito importante. O que cada um de vocês quer? Então vamos lá. Quem aqui gostaria de ter independência financeira? Independência financeira, apenas relembrando, é você não mais depender da sua renda ativa, do seu salário, e você, de forma passiva e recorrente, ter receita que supra, que atenda a um determinado padrão de qualidade, a ponto de você não mais depender da tua renda ativa. Então, aqui, quem gostaria de ter independência financeira? Quem gostaria de poder antecipar a sua aposentadoria? Afinal, essa é uma preocupação frequente de todo mundo. Todo mundo se preocupa, né, lá na frente, porque a gente não é produtivo a vida inteira. A gente não consegue a vida inteira viver de salário. A gente, em algum momento, ou nós vamos ter uma aposentadoria privada,
ou nós vamos ter uma aposentadoria pela Previdência Social, ou nós vamos ter algum tipo de renda, algum tipo de situação que nos promova, que nos ofereça rendimentos de tal forma que a gente mantenha um certo padrão de qualidade. Então, quem não gostaria de antecipar essa situação? Quem não gostaria de formar, de acumular patrimônio, de tal forma que você tenha, né, uma herança para deixar para as próximas gerações? Quem não gostaria de se preocupar menos com o dia a dia, com a sua renda ativa, de tal forma que você tenha, de repente, mais tempo para passar com a sua família ou para passar com as pessoas que são importantes para você, que você ama? Esse é o sonho, esses são os sonhos, e tantos outros. Ter recursos para viajar, para poder conhecer o mundo, sei lá. Esses são os sonhos que cada um de nós temos. E se você está aqui comigo, é porque você tem algum sonho que você quer realizar. E onde é que o investimento em imóveis se encaixa então, pessoal? O investimento em imóveis não é o teu sonho. O investimento em imóveis é o veículo que vai te levar até o seu sonho. Aí eu pergunto para vocês, o que seria mais legal? O que te deixaria mais feliz? Demorar 10, 15, 20 anos para alcançar os seus sonhos? Ou você dá esse passo de forma rápida? Ou você se preparar, ou você entender como fazê-lo da forma mais rápida que existe? Eu estou falando para vocês, pessoal, que em 30 dias é possível vocês saírem do absoluto zero. E eu estou dizendo isso para você que já conhece mercado imobiliário, que já investe de repente em mercado imobiliário, que é o meu caso. Eu não conheço mercado imobiliário, eu não investi em mercado imobiliário há mais de 20 anos. Então, esse método, isso que eu fiz, é para mim, que já sou investidor. Porque através desse método, eu entendi qual era o meu perfil. Esse método é para você que pretende, que sonha, que quer se tornar um investidor imobiliário. E tem uma série de dúvidas, uma série de receios, uma série de temores que o impedem de dar esse primeiro passo. E isso também é para você que de repente caiu de paraquedas aqui, não tinha a menor ideia de investir no mercado imobiliário e que de repente, através dos meus conteúdos, acompanhando o nosso canal, que você começou a perceber e entendeu que faz sentido você se tornar um investidor imobiliário. Então eu prego que aquilo que eu tenho como propósito é que vocês alcancem os seus sonhos através do investimento, se tornando investidores imobiliários. É essa a nossa missão, é esse o nosso propósito. Aí eu pergunto para vocês chegarem a algum lugar, né? Então vamos imaginar que vocês entenderam, ficou claro para vocês que vocês precisam entrar no veículo que é se tornar investidor imobiliário. Para que vocês cheguem, para que vocês alcancem um determinado destino que é o sonho de vocês. Agora, dependendo do sonho de vocês, vocês vão pegar o veículo A ou o veículo B. O veículo A, pessoal, ele leva vocês, por exemplo, a formarem e acumularem patrimônio. O veículo B leva vocês, por exemplo, a terem retorno por valorização. E o veículo C leva vocês a terem renda passiva, quiçá renda recorrente. Só que você precisa entender qual dos 3 veículos você vai pegar.
Porque se você pegar o veículo errado e você for para o lugar errado, você corre o risco de não se tornar um investidor feliz. Por quê? Porque você pegou um carro legal, pegou um veículo legal, só que ao invés de ir para a renda passiva, que hoje eu enxergo que é o meu perfil, você foi para a valorização, né? Você foi para retorno por valorização do bem. Então, olha só, nós estamos falando sempre de investidor imobiliário, mas o veículo vai te levar para um lugar diferente, pessoal. Então, olha só, se você não sabe em qual veículo você tem que entrar, como é que você vai chegar no lugar que você quer? Como é que você vai realizar o teu sonho? Então, qual é o meu propósito? Né? O que, que eu quero que você entenda? O que, que eu quero que você aprenda a desenhar? Qual é o teu sonho? E para você saber qual é o teu sonho, para você saber aquilo que vai fazer o teu coração cantar, você precisa entender qual é o seu perfil como investidor imobiliário. Se você não entender isso, não é que você não pode dar o primeiro passo. Talvez você possa, você dê o primeiro passo, mas você não vai ter a certeza, você não vai ter a garantia de que você entrou no carro certo. E de novo, qual que é o risco? Não é que você não vai chegar a nenhum lugar, mas de repente você não vai chegar ao lugar que você gostaria. Vocês percebem o quanto é importante vocês estarem aqui hoje? E agora, vocês já conhecem quem é o Rodrigo Camargo. Vocês já sabem por que o Rodrigo Camargo está aqui. Porque não houve uma situação na vida do Rodrigo Camargo até hoje que o tenha deixado prostrado, que o tenha feito recuar de forma absoluta. E não são as tuas objeções, não são os teus temores, não são os teus receios, não são as tuas dúvidas que vão me impedir de levar a você o conhecimento necessário para que você entenda qual é o seu sonho. Não há nada, pessoal, que vai me fazer desistir no meio do caminho. Nós, do Renda Imóvel Moeda Forte, estamos preparados para conduzi-lo, para que você consiga entender qual dos 3 veículos você precisa entrar. Só que para isso, assim como eu hoje me conheço, e eu apresentei para vocês com todas as letras quem é Rodrigo Camargo do Conexão Imóvel Moeda Forte, assim como eu hoje me conheço, você precisa se conhecer. Você precisa ser franco consigo mesmo. Você precisa responder perguntas chaves que vão levá-lo a entender, a se conhecer enquanto futuro investidor imobiliário. Sem isso, pessoal, sem essa, vamos chamar de autofranqueza, sem você se conhecer, sem você saber aquilo que você quer, onde você quer chegar, qual é o sonho que você pretende realizar. Se você não for honesto consigo mesmo, se você se auto-sabotar, eu tenho uma má notícia. Não quero dizer que você não vai se tornar um investidor imobiliário. Até pode ser que sim. Mas talvez você não se torne o melhor investidor imobiliário que você pode ser. E aí sim, se você me acompanha, se você está inscrito, né, aqui no nosso canal, seja no Face, seja no Insta, seja no YouTube, e se eu não estou conseguindo
te mostrar se eu não estou conseguindo cumprir com o meu propósito, que é levá-lo, né, a escolher qual dos 3 carros você precisa tomar, então eu estou falhando no meu propósito, pessoal. Vocês percebem isso? Né? E eu, depois de tudo que eu vivi até hoje, eu não me permito falhar com vocês. Tá? Eu não me permito. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu vou estar amanhã. Né? Ontem nós falamos sobre a importância e os 3 grandes objetivos que levam as pessoas a investirem em imóveis. Hoje eu estou falando aqui com vocês sobre aquilo que há de mais importante para que vocês comecem a sua jornada, que é vocês se conhecerem, que é vocês entenderem qual é o seu perfil. Amanhã eu vou explorar um pouco mais com vocês as modalidades, os tipos de investimento em imóveis, vamos chamar assim, mais, vamos chamar de tradicionais. Por quê? Quando isso estiver claro também para vocês, vocês terão condições de, passando por um determinado processo, entrarem no carro certo que vai levá-los à concretização, à realização, né, de um ou do seu principal sonho. Então, pessoal, amanhã, às 20h45, nós teremos a 3ª aula da nossa jornada Investidor Imóvel Moeda Forte, na qual eu vou conversar com vocês sobre as principais modalidades de investimento em imóveis, para que a gente possa fechar os 3 pilares que são necessários para a gente sustentar a sua jornada. E na quinta-feira, um pouquinho mais cedo, às 20 horas, eu convido vocês que estão aqui comigo agora, ou que estão me assistindo de forma gravada, né, a participarem de uma live que aí não vai ser aberta como essa, pessoal. Ela é só para quem se inscrever. Então, o que é importante? Que você acesse, né, o nosso canal, o nosso grupo VIP do Telegram, que você se inscreva através do link que está na minha bio, através do link que está aqui na live, tá? Que está aqui na descrição da live, que você se inscreva para participar da nossa super aula, da noite do investidor imobiliário, que vai acontecer na quinta-feira, dia 15, a partir das 20 horas. Porque nesta live, nesta super aula, eu vou juntar tudo aquilo que nós aprendemos nestas 3 aulas, na Jornada Investidor Imóvel Moeda Forte, para te demonstrar, para te apresentar o meu plano para que você, independente do seu atual contexto, seja você um investidor já experiente, seja você alguém que pretende estar de olho no investimento imobiliário, ou seja uma pessoa que sequer pensou na possibilidade. Então, vocês, todos, estão convidados para nos acompanhar na quinta-feira, às 20 horas, na noite do investidor imobiliário. E nessa noite, eu vou juntar esses 3 pilares, ou, parafraseando, vou juntar estes 3 ingredientes para apresentar para vocês a receita para que vocês se tornem investidores imobiliários em 30 dias. Mas olha, só relembrando, tem que se inscrever.
E mais um detalhe, pessoal. Existe um negócio chamado confirmação dupla. Então, quando você entrar no link, você vai ser direcionado para a nossa página de inscrição. Você receberá um e-mail, precisa responder esse primeiro e-mail. Então, você receberá um segundo e-mail de confirmação. E só então você estará inscrito para participar da Noite do Investidor Imobiliário. Então, muita atenção, pessoal. Dá uma olhadinha na caixa de spam, se for o caso, se não tiver ali na tua caixa de entrada. Porque você precisa passar por esse processo de dupla confirmação. São 2 e-mails que você vai ter que responder, tá? E assim, você garantirá o seu direito, a sua vaga, para participar desta super aula exclusiva. Então, não perca tempo. Inscreva-se. E por que eu estou convidando vocês para se inscreverem no nosso grupo VIP? Afinal, o que é um grupo VIP? É um grupo onde eu posto, além das chamadas, além dos lembretes, eu posto conteúdos diários, pessoal. Eu posto matérias, informações, áudios, insights que eu tive no meu dia a dia, que de alguma forma também ajudam, também contribuem na sua jornada. Então, quando eu vejo alguma coisa legal, não adianta eu colocar nas redes sociais. As redes sociais entregam para 3%, talvez. Então, mesmo que você seja meu seguidor, eu vou lá e posto, publico alguma coisa, não chega em você. Mas lá no grupo VIP do Telegram, sim. Aí vocês vão falar, Rodrigo, mas por que você usa Telegram e não usa o WhatsApp? Porque se você entrar hoje no WhatsApp, você só vai ter acesso ao que eu postei da tua entrada em diante. E no Telegram? No Telegram, você entra e você assiste, você tem condição de ver tudo que eu postei desde o início do canal. Então o Telegram funciona melhor que o WhatsApp. Então eu convido vocês, o link para acesso ao nosso grupo VIP do Telegram está aqui na nossa bio e está aqui na descrição do nosso vídeo, tanto no Face quanto no YouTube. Então não perca tempo, né? Inscreva-se no grupo VIP. Tem acesso a informações exclusivas, conteúdo exclusivo diário para vocês. Tudo aquilo que, de repente, as redes sociais não entregam, lá no grupo VIP, sim. E não deixe de se inscrever para participar da Noite do Investidor Imobiliário, pessoal. Que vai acontecer agora, depois de amanhã, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Renda Imóvel Moeda Forte. Tá ok, pessoal? Então, desculpem aí pelo início truncado da nossa aula de hoje, tá? Tivemos aí um probleminha de setup, infelizmente. Talvez alguns não tenham ficado até o final, mas não fiquem tristes, por quê? Porque essa nossa live de hoje ela vai estar disponível nos nossos principais canais amanhã. Então, fica aqui o nosso abraço, muito obrigado. Amanhã estaremos juntos para a nossa terceira aula e na quinta-feira, às 20 horas, eu espero vocês na Noite do Investidor Imobiliário. Obrigado, pessoal!